Olha só, Jesus entra para defender uma mulher que ninguém defenderia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ele é capaz de defender você de você mesmo. Você está entendendo? Que o seu erro não é uma fatalidade. Ele tem poder para recuperar você, para recuperar a sua história, para te colocar novamente no jogo da vida, para que você suba no palco e vá protagonizar suas próprias histórias. Se nós tivermos a sensibilidade e entendermos o que Deus quer fazer através de nós, eu acho que essa é a grande essência da caminhada cristã. Adquirir no Espírito Santo e na Palavra de Deus a sensibilidade para que se cumpra em nós o que Deus deseja fazer, segundo o que Ele planejou. Porque às vezes nós vamos nos relacionar com Deus e queremos que Ele faça o que nós desejamos. E a Bíblia é bem clara, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se os planos de Deus não podem ser frustrados, se prepare para ver os seus. Porque entre os seus e o dele não vai ser frustrado, e você pode ter o seu frustrado. O que você precisa saber é que Ele sabe, conhece todas as coisas e que é o melhor para nós. Então, quanto mais rápido nós descobrimos o que Deus quer fazer, fica mais fácil. Eu tenho que te mostrar hoje que Deus, Ele quer mudar a vida de outras pessoas, e já faz isso desde o Velho Testamento. Quem acha que essa proposta da salvação para todo mundo, e olha para o Velho Testamento e ainda vê ela parece um pouco travada, mas eu queria lembrar você que uma ex-prostituta chamada Raabe resolveu mudar de vida e sair de cima do muro, tomar uma posição, assumir uma postura, e entrou na genealogia do Filho de Deus. Olha só, pensa bem, alguém falasse: o senhor tem na sua árvore genealógica uma ex-prostituta, e Jesus ia falar: sim, parente minha mesmo, longe, mas parente, um passado esquisito, mas com um futuro brilhante. Ele pega uma moabita chamada Rutinha, uma mulher extraordinária, certo? Ele vai salvar um sírio chamado Naamã e tantos outros. Então, pastor, o que Deus quer? Deus está querendo salvar as pessoas. Ele não manda ninguém para o inferno. Quem mandou a gente para o inferno foi o Adão. Deus está trabalhando para tirar. Ah, pastor, não acredita em inferno, morreu, acabou. É um direito que você tem. E muito mais do que salvar você, é isso que eu quero mostrar. Jesus quer usar você para salvar outras pessoas. Amém? O evangelho que para em você, ele é pobre. Essa é a grande verdade. E o que Jesus quer fazer? Pegar essa rede de relacionamento sua e usar você para salvar essa turma. É assim que funciona, ok? Ah, pastor, eu não me acho capaz. Isso não é problema para ele. Ah, pastor, eu sou tímido. Isso não é problema para ele. Que você precisa entender que esse negócio não tem a ver só com você. Tem a ver com a sua família, tem a ver com seus amigos, tem a ver com seus funcionários, tem a ver com a sua rede de relacionamento, com aquelas pessoas que você influencia. E é isso que eu quero mostrar a você. Esse poder que Deus te deu, te conferiu para exercer um nível de influência sobre o seu network, aí sua rede de relacionamento. E é muito importante nós entendermos que, se vamos lidar com Deus, temos que entender que Ele que dita as regras do jogo. Ele pode ir a lugares, abordar pessoas, tomar decisões que contrariaria, a nossa mente e as nossas escolhas. Ele entra em situações que ninguém entraria. Você olha para João capítulo 8, por exemplo, Jesus entra em cena num ambiente totalmente inóspito, onde ninguém entraria. Jesus entra para defender uma mulher adúltera, apoiada pela lei de Moisés, que deveria ser apedrejada. Quem contrariasse a lei do Moisés seria acusado de blasfêmio e levaria uma pedrada também. E Jesus entra em defesa de uma dona que, cá convenhamos, nem merecia, porque ela sabia que se adulterasse, morria pedrada. Por que adulterou? Porque às vezes a gente sabe que tem coisa que vai levar a nossa vida para o buraco, mas às vezes o Satanás é tão astuto que nós fazemos aquilo que não deveria fazer. Agora a dona está lá seminua, indo para ser apedrejada fora da cidade, porque não podia tacar pedra dentro dos muros. No caminho alguém tem uma ideia genial de levar ela para bater um papo lá com Jesus, porque estava a fim de tacar a pedra em Jesus também. A cabeça deles vamos levar ela lá e vamos dizer: Jesus pode apedrejar ela? A lei do Moisés diz que pode. Se o senhor disser que não pode, a gente taca a pedra em você também. 2 coelhos com uma cajadada só. Ninguém ia se meter com a lei do Moisés, com a dona, com a vida tão torta. O que eles não sabiam é quem era Jesus, o chefe dos crentes. Jesus estava bem lá, ensinando a turminha, fazendo um discipulado, quando de repente jogaram a dona seminu. Falaram: aí Jesus, dona foi pega em flagrante. A lei nos mandou que taca a pedra nela, mas o senhor, o que o senhor fala? Jesus não falou nada. Aí o pessoal falou: fala Jesus, fala Jesus, fala Jesus. Aí ele levantou e falou assim: aí gente, fala uma coisa para tu. Então a filha de tacar a pedra nela? Então aquele que não tem pecado dá a primeira pedrada, porque a lei do Moisés, que eles estão embasados, diz
que só podia tacar pedra, o povo só podia tacar depois que as testemunhas oculares apedrejassem. Então eles que viram, tinha que dar a pedrada. Eles tacavam a primeira, não podia ser uma testemunha só, e aí o povo depois vinha e matava. Só que Jesus disse, atire a primeira. Ele não está falando com todo mundo, está falando com quem viu. E aí ele disse, atire a primeira quem não tem pecado. Baixou e voltou a escrever. Aí o furdunço aconteceu, porque todo mundo se conhecia, ficou um olhando para o outro, esqueceram da mulher adúltera e ficaram olhando para as testemunhas ocular. Não vai tacar não, irmão? Taca a pedra, pô. Eu vou tacar depois de tu, porque eu não vi, mas tu viu. Ele falou, eu vi, mas tu escutou o que ele falou? Não pode ter pecado. Nem sei o que eu vim com essa pedra aqui, nem sei. De repente, taca, não taca? Quem é que taca? Será que taca, não taca, taca, não taca? Alguém deve ter perguntado, quem teve a ideia de trazer essa mulher aqui? Vamos dar uma pedrada nele, porque eu ia tacar a pedra na dona e agora a pedra virou inútil. Todo mundo jogou a pedra fora, todo mundo. Olha só, Jesus entra para defender uma mulher que ninguém defenderia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ele é capaz de defender você de você mesmo. Você está entendendo? Que o seu erro não é uma fatalidade. Ele tem poder para recuperar você, para recuperar a sua história, para recuperar a sua reputação, para te colocar novamente no jogo da vida, para que você suba no palco e vá protagonizar suas próprias histórias. Não vai ganhar o Oscar principal, mas dá um de coadjuvante, já tá bom demais. Todo mundo jogou a pedrinha fora, todo mundo. Ficou só Jesus e a mulher, até os discípulos. Jesus levantou, só estava ele e a mulher, e falou, ué, dona, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou, ninguém, Jesus, porque todo mundo tem pecado, Jesus, todo mundo tem. Jesus deve ter falado o quê? Todo mundo não. Todo mundo não, que tem alguém aqui que tem moral para apedrejar você. Moral para te apedrejar eu tenho. Eu só quero te dar mais uma chance. É isso aí. Glória a Deus. Então Deus está querendo usar você para mudar a história das pessoas que estão ao seu redor. O texto que lemos diz que já era tarde quando Jesus disse que quer ir para o lado leste do mar da Galileia. As 10 cidades pagãs estão lá. O discípulo não costumava frequentar aquele lugar porque era crente, e crente tem uma dificuldade para lidar com o pecador. Se não seguir o modelo, se não tiver na caixinha, certo? Esse dia minha esposa falou assim, Cláudio, a igreja está meio bagunçada. Eu falei, tá bagunçada? Por quê, querido? Você viu uma menina com cabelo azul, vermelho? Eu falei, ué, filho, seu cabelo é louro? Ela falou, claro que não. Eu falei, então, você não pintou de louro, amarelo? Então de amarelo pode pintar, de azul. Aí ela ficou quieta, né? Jogou a pedra fora. Se não cumprir o protocolo, os crentes costumam se atrapalhar. Os discípulos não estão entendendo o que Jesus quer fazer no meio de pecador. O que ele quer fazer do outro lado? Já era tarde, já estava escurecendo, o discípulo já estava cansado. Marcos utiliza um advérbio de tempo, e sendo já tarde, Jesus falou, eu quero ir do outro lado. Fazer o quê? Quero ir. Mas o que é? Tem um pequeno grupo? Tem nada, eu estou a fim de dar um pulinho lá do outro lado. Vamos embora. Botou a turma dentro do barco e foi. Ele e os discípulos que não estavam entendendo nada, porque às vezes é assim. Você tem que entender que com Jesus, ou você obedece, ou você se lasca. Botou todo mundo e falou assim, vamos para o outro lado, passemos para outra margem. Ele foi dormir. Por quê? Porque ele já falou, o papel dele ele já fez. Gente, passemos. Vou deitar aqui, vocês passam e passemos, porque eu estou junto. Já falei, passemos, vocês trabalham e levam o barco e vão para o outro lado. E quem é que vem? Tempestade. Deixa eu falar uma coisa para tu que é crente. Pensa num troço com fartura na vida do crente. Tempestade. Pensa. Mal sai uma, já entra outra. Já vem assim em sequência. Pastor, que luta. Então deixa eu falar. Todo mundo enfrenta dificuldade, sim ou não? Então, querido, tenha medo da tempestade, não, deixa ela vir. Cristo disse assim, ó, eu venci, vocês vão vencer também. Então não tenha medo do que vai encontrar no percurso. Você tem que ter força para lutar. Para com essas palhaçadas de acabou. Pastor, me desiludi com meu namorado, não quero mais saber de homem. Homem é tudo igual. A senhora nem conhece os homens tudo do mundo, já está falando que é tudo igual. Então a senhora está muito rodada, entendeu? Mas não, o que é? Um trauma faz com que pessoas interrompam a sua caminhada. Querida, a vida é dura para quem é mole, certo? Os discípulos estão lá enfrentando problema, o que nós vamos fazer do outro lado? E Jesus está lá dormindo, quando de repente alguém vai lá nele e diz, Jesus, acorda aí. Falei lá com ele para o senhor, nós vamos morrer afogados. O negócio de ir para o outro lado não vai rolar. Jesus levantou, ficou em pé, falou para o vento, cala a boca agora, vento, cala a boca aí. Ô mar, eu não quero nem marola, é piscina.
Aí ficaram olhando um para cá do outro. Falou, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estão querendo saber o que é que eles vão fazer do outro lado. E o que Jesus quer? Alcançar uma influência. Jesus quer alguém para fazer propaganda dele. Porque propaganda é a alma do negócio, gente. Você lembra quando o reino de Ezequias está cercado pelo rei Senaqueribe, filho de Tiglade? E agora não tem rota de fuga, aquela situação toda. E aí o Ezequias chama o profeta Isaías e diz, Isaías, vamos falar com Deus aqui, meu filho, que a chapa está quente. O negócio está doido, certo? Está igual ao Rio de Janeiro. O negócio está difícil. Vamos orar. E aí eles falam com Deus, Senhor, olha aí o Senaqueribe, ameaçando o Senhor, ameaçando eu. Deus envia um anjo. Quantos anjos? Um só. Deus falou, um anjo, dá um pulinho lá e resolve a parada, mata só valente, não mata covarde não. Aí o anjo fazia assim, ó. Quem enfrentava morria, quem corria salvava. Por quê que o anjo não matou o covarde? Porque se mata todo mundo, quem é que conta para os outros? Os anjos, os covardes saíam correndo nas nações vizinhas, chegava lá assim, ó. Aí Ezequias não tem dinheiro, não tem exército, mas tem um anjo lá, meu filho, exterminador do futuro. Um anjo, rapaz, o anjo mata tudo, irmão, mata tudo. E alguém deve ter falado, um anjo só? Eu disse, irmão, se tem dois eu não saio vivo, é ou não é verdade? E aí todas as nações vinham a Ezequias e diziam assim, Ezequias, falei para Senaqueribe não mexer contigo. Falei, Ezequias não é a casa, Ezequias é um homem direito. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. As adversidades, elas vão vir, sim ou não? Mas nós vamos vencê-las. Tem que se preparar, querido, não reclama não. Os problemas vão vir sim, e é em meio aos problemas que nós vamos ver a manifestação da glória do Senhor. Os discípulos estão amedrontados ali, quando de repente Jesus repreendeu tudo e eles chegaram do outro, aí acabou, desceu do barco. Eu imagino a felicidade. Nossa, graças a Deus. Qual é que fundou, hein, Mateus? Você sabe nadar, Mateus? Você é cobrador de impostos? Nem sei. Quando eles estão ali, olha lá para frente, vem correndo na direção deles um cara todo machucado, pelado e gritando. Mal acabou a tempestade, já vem um cara peladão. Eu imagino os discípulos falando, é difícil andar com Jesus, hein? É uma aventura atrás da outra, nem do susto nos refizemos. E lá vem o cara gritando. Quem é o camarada? Um dos caras mais conhecidos, um influencer. Todo mundo sabia quem era o maluco. Por quê? Porque ele era famosérrimo. Por quê? Porque andava pelado, atacava os outros, era esquisito. Você tá entendendo? Ele era quase um youtuber da época. Um cara que todo mundo conhecia. E que tinha uma vida terrível, que ninguém podia consertar. O que Jesus pensou? Se eu mudo a vida desse cara, eu mudo a vida do local onde esse cara está inserido. Você está entendendo? Deus te chamou para mudar a sua vida. Para quê? Para mudar a sua casa, para mudar seus amigos, para mudar seus negócios, para mudar as pessoas que estão ao seu redor. O mundo cujo qual você está inserido não será mais o mesmo depois que Jesus estiver em você. É assim que funciona. Se você entende isso, minha casa, querido, sua casa não muda porque você vai para casa sozinho. Chega em casa, você com Jesus. Hoje eu vou para cá com Jesus, acabou o culto, Jesus vai comigo. Chega em casa, vai no canto, fala, Senhor, chegamos aqui, ambiente inóspito, os inimigos estão espalhados, um está deitado ali no sofá, os outros estão dentro do quarto, tem uma sogra morando lá nos fundos. Então tá tudo dominado. E você vai lá dentro da sua casa, querido, e diz que agora aquele ambiente pertence ao Senhor dos Exércitos, que ali é morada dos anjos. Vai no travesseiro daqueles filhos seus, bota uma unção lá naquele travesseiro e profetiza que aquele menino pertence ao Senhor, que a vida dele vai mudar. Vai no travesseiro daquele marido da senhora, ela não sabe onde estava com a cabeça quando disse sim, e vai lá e diz, Senhor, é ruim, mas é meu, muda. Querido, o ambiente tem que mudar quando nós chegamos. Jesus está olhando e dizendo o que é. Eu vou mudar a vida de um camarada. Que camarada é esse? Um indivíduo que ninguém queria. Mas o que ele é? Ele é um influenciador. E quem é esse cara hoje? É você. Não estou te chamando de endemoniado, não. Ainda que ser endemoniado não é nem tão ruim. Por quê? Porque quando o cara tem demônio, nós expulsamos o demônio, o cara conserta. O ruim é quando o cara é ruim e não tem demônio. Pensa, como é que nós expulsamos? Sai você de você mesmo. Pensa. Você está rindo, mas é sério. O camarada está lá, todo mundo sabe quem ele é. E ele vem na direção de Jesus. O discípulo olhando e pensando, o que nós viemos fazer aqui? Nossa,
Aí o cara chegou e falou: que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar. Jesus falou: como é que é seu nome, querido? Ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai desse menino agora. Sai agora dele. Aí o demônio falou: a gente pode entrar nesses porquinhos que tá assim, tinha 2.000 porquinhos dando um rolezinho. Aí Jesus falou: nos porquinhos pode, é só sair dele. Aí os demônios saíram e entraram nos porquinhos e jogaram os porquinhos do precipício. Os porquinhos morreram tudo. Aí quem chegou na cena? Quem cuidava dos porquinhos. E falou: vocês viram os porquinhos que estavam por aí, aqui assim? Tinha uns porquinhos aqui agora. Alguém falou assim: ó, o matador de porquinho é aquele lá, ó. Só que agora, preste atenção, o cara que tinha demônio estava vestido, estava limpo, estava são e estava conversando. Esquece os porcos. Tem um homem ali que ninguém podia fazer nada por ele, e que agora esse homem está transformado. E aí o pessoal vai para a cidade e diz: sabe o maluco? Não é mais maluco. Sabe o pelado? Não é mais pelado. Pare e pense. Olhe bem, a notícia chegou lá que tinha um camarada com a vida totalmente contrária, que ninguém nunca pôde fazer nada por ele. E esse indivíduo era conhecido. As pessoas, quando o viam passar na rua, sabiam quem ele era. As pessoas sabiam que ele era uma ameaça para a sociedade. As pessoas sabiam que ninguém queria se relacionar com ele. Ele era um vivo, vivendo com mortos, pois ele morava nos sepulcros. Ele se feria, ele gritava, ele atacava pessoas. Ele era basicamente um irrecuperável. E de repente Jesus chega naquela região onde não tinha um crente, onde nenhum de seus discípulos tinham condições de desempenhar uma função de sucesso. E Jesus enfrenta uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, a hostilidade do povo daquela região, simplesmente para ter um encontro com um homem que nós não sabemos nem o nome dele, porque às vezes o estilo de vida acaba se complicando tanto que o que nós recebemos sobre nós é um título pejorativo, é o caloteiro, o mentiroso, o fofoqueiro, o promíscuo. Quando olhamos para esse ambiente, não dá para entender o que Jesus está querendo com aquele homem, que ninguém daria nada por ele. Agora aquele homem está limpo, sentado conversando com Jesus, e Jesus então diz: eu vou embora daqui. Eles não me querem. Aliás, eles não querem nem a mim e nenhum dos meus discípulos. Eu sou rejeitado aqui. E Jesus então vai sair daquele ambiente. Quando ele vai sair, o homem diz assim: eu gostaria de ir com o Senhor, Jesus. E Jesus disse: não, comigo você não vai. Você vai ficar aqui. E você vai mostrar para toda essa nação 10 cidades pagãs, Decápolis. Você vai mostrar para este povo quão grandes coisas fez o Senhor por você e como Ele teve misericórdia de você. Eu estou indo embora, mas eu vou deixar você aqui. Quem é você? O ex-endemoniado? O ex-louco? Quem é? Como é que vão acreditar nesse camarada? Não é de hoje que nós sabemos que as pessoas não gostam de gente que consegue mudar. Não é de hoje que nós sabemos que pessoas têm muitos problemas com quem resolve viver uma vida direita. Por isso que muitas vezes você diz assim: pastor, eu não faço nada, pastor. Eu lá no trabalho, eu trabalho direitinho, eu chego no horário, eu faço tudo certinho, eu desempenho a minha função e eu estou sendo tão perseguido. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você? Todas as vezes que você faz o certo, você passa uma mensagem para quem está fazendo errado, que é possível fazer certo, que é possível ser honesto, que é possível ser direito. Ser certo, inevitavelmente, vai incomodar as pessoas. Quando nós olhamos agora, Jesus disse para esse homem: você não vai comigo, você vai para a sua casa. Você vai para os seus, você vai mostrar para eles. Não é falar, porque em casa nós não pregamos com Bíblia, em casa nós pregamos com vida. As pessoas que estão ao nosso redor não querem saber o quanto nós conhecemos de Bíblia, eles querem saber o quanto a Bíblia transformou a nossa vida. É assim que funciona, porque a nossa família é a nossa primeira congregação, é a nossa casa. Eles têm até, porque preste atenção, se ele mudou de vida, todo mundo sabe que ele é um ex, e esse é o problema. Quando você é alguém que viveu uma vida ruim lá atrás e agora tem uma nova conduta, sabe o que as pessoas falam? Fica de olho nele. Fica de olho. Já, pau que nasce torto nunca se endireita. Mas se você sempre foi gente boa e um dia falhou, sabe o que as pessoas falam? Nunca confiei. Tinha alguma coisinha. Credibilidade. Jesus mudou a vida deste homem, é verdade. Ele estava nu e agora está vestido. Ele era um louco e agora está são. Ele era um perigo à sociedade e agora está oferecendo perigo para as estruturas do inferno, porque ele chega naquele local com o poder de Deus. Mas quem é que vai dar crédito para ele? Quando você vai começar uma nova vida, aprenda que um período vai ter que ser gasto com um descrédito de gente que não vai acreditar que você mudou, porque você tem passado, e nós não podemos mudar o passado de ninguém. Isso aqui não tem a ver com Chico Xavier. O que nós podemos é influenciar futuro. Amém?
Quando o Eliseu manda a viúva pedir vasos emprestados, não interessa o que tinha no vaso, é vaso vazio. Se tinha cachaça, se tinha homossexualidade, se tinha violência, não interessa o que tinha. O que interessa é o que vai ter agora. Entendeu? Esvazia o vaso e deixa que eu enche, eu coloco unção, e agora ele vai ter uma nova finalidade, vai ser cheio de mim e não do mal que estava antes. Jesus está dizendo para você hoje: você jogou seu crédito fora, sua credibilidade no seu casamento, para com seus pais, para com seus filhos, para com o comércio, para com a vida cristã, você jogou fora. Mas hoje eu vou devolver você ao jogo, eu vou colocar crédito para que você possa ingressar novamente e mudar seu futuro. Você está conseguindo entender? Nós precisamos entender isso. Presta atenção que tem uma voz agora, por trás de você, daquilo que você faz, daquilo que você pretende fazer, por detrás dos seus princípios, por detrás dos seus valores, ou seja, aquela voz que te influencia. Qual é o seu teor de conhecimento sobre os assuntos cujos quais o diabo quer utilizar para remover você da presença de Deus? Quando nós olhamos essa voz, ela tem sido a voz que tem trazido o extremo sofrimento, afastamento de pessoas de Deus. E nós precisamos de ter a sensibilidade de ver aquilo que não está diante dos olhos, mas que é real. Segundo a Bíblia, cuidado com seus erros, porque um princípio foi estabelecido. O que é? A lei da semeadura. Pastor, mas eu sou imperfeito, não tem como eu não errar. Joia que você já descobriu isso. Mas também não precisa errar em área que te causa tantos prejuízos. É lógico que você vai errar, mas erre o sal na comida. Certo? Erre o endereço, entendeu? Erre em umas coisas que não vão te dar muito prejuízo. Mas, por exemplo, não erra na hora de casar. Pô, como é que erra na hora de casar? Você aceita ela até que a morte o separe? Sim, e errei. Tem coisa que não dá. Você tem que ter um nível de atenção altíssimo. Você está entendendo? Você vai fazer um investimento que ele é de alto risco e você quer colocar uma porcentagem muito grande de seus recursos. Não coloque, porque se errar, lascou. E a nem precisa do Satanás. Você sozinho dá conta. O que a Bíblia está dizendo, está tentando te ensinar? Evite os erros. E principalmente os erros que podem ser cruciais. Hoje tem gente trabalhando, se esforçando para corrigir aquilo que fizeram isso, enquanto deveriam estar empreendendo para o futuro. Pastor, traí minha esposa há 3 anos atrás. Pastor, até hoje vive essa crise. Volta e meia eu fico triste, porque são 3 anos que ao invés do cara estar vivendo algo extraordinário, está tentando corrigir aquilo que fez lá atrás. Então é muito importante você entender que você é altamente responsável. Eu queria que você banisse da sua vida a palavra castigo. Me parece que a palavra castigo é um nome que alguém que não queria assumir responsabilidade colocou na responsabilização. Não existe castigo, o que existe é responsabilização. Chega uma hora que você é responsável por aquilo que disse, por aquilo que comprou, por aquilo que fez, ou por aquilo que não fez. E aí o sofrimento se torna inevitável. As pessoas começam a viver uma vida ruim aqui na terra, vão até para o céu, aceitar o Salvador, oh meu Deus. Mas a perspectiva de vida do brasileiro aumentou, vai sofrer pra caramba aqui, antes de viver a bonança lá. Por isso que normalmente a maioria das pessoas que estão com pressa que Jesus volte, é porque está com a vida ruim aqui. Senhor, só podia voltar hoje. Pode ver que está ruim, porque quem está com a vida boa fala: Senhor, nossa, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tá bom demais. Pode demorar aí um pouquinho e me deixar vivendo. Só gosta de livre-arbítrio quem administra bem. Quem administra mal diz que há uma injustiça, sabe? Porque a gente sofre. Por que Deus não intervém? Porque não criou robô. Ele disse: vocês escolhem. E é tão fácil, gente. Os céus e a terra, Deuteronômio 30. Eu ponho hoje por testemunha entre eu e você, que eu tenho te proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Ó, que Deus bom. Deu uma questão de múltipla escolha e no final deu a resposta certa. Escolha, tenho te proposto vida e morte, bênção e maldição. Depois que ele propõe, olha como é que fica fácil. Mas eu falo para vocês, escolha a vida. Não podia ser mais fácil. Mas o tema da minha mensagem hoje é vozes. Porque eu aprendi que ninguém faz nada sem um comando, sem uma orientação. Nem sempre ela vai ser aos seus ouvidos, mas com certeza tudo o que você faz, tudo o que eu estou falando, eu só falo porque uma voz me disse antes. Um comando partiu do meu cérebro para que eu dissesse. Ninguém faz nada sem ouvir.
sem receber uma orientação de ação, de comando. E eu quero mostrar a vocês que nós estamos expostos aqui hoje a 5 vozes que precisamos entender, que precisamos controlar para que venhamos diminuir os danos na nossa vida. Eu tenho aprendido uma coisa na minha caminhada: as pessoas gostam muito de me ouvir porque eu consegui uma coisa que todo ser humano emocionalmente saudável quer. Sabe o que é? Felicidade. As pessoas só gostam de me ouvir, não é porque eu tenho uma boa palavra, nem tem. Não é porque eu sou bonito, nem sou. Não é porque eu sou inteligente, não é nada. É porque elas gostam de mim porque eu sou feliz. Elas olham para mim e já ri. Porque eu encontrei em Cristo a felicidade. Sabe quando Jesus chega no casamento de Caná e falta o vinho da uva e ele faz o vinho da água? O que ele está mostrando? Note, ele troca até de recipiente para não misturar. Ele não coloca água no recipiente do vinho, ele manda encher de água as talhas que já estavam cheias d'água. O que Jesus quer dizer é o seguinte: se o vinho simboliza a alegria, eu vou trazer alegria para vocês da água, a mesma que ele oferece para a samaritana. Porque a única coisa que você precisa é encontrar com ele, que a hora que tu encontrar com ele, ele governar a sua vida, já era. Você é feliz, feliz e feliz. E pastor, como é que você conseguiu isso? Escutando as vozes, que são muitas. E a primeira delas, vão lá, Gênesis 3, verso 1, diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Preste atenção, primeira voz que eu quero falar com vocês é a voz da serpente. Pastor, que serpente é essa? Era coral, jararaca, era uma naja. O que é? Esqueça a serpente, esqueça o fruto. Pegue a mensagem. O que a mensagem bíblica quer dizer? Alguém está no paraíso, próximo de Deus, e alguém entra nesse ambiente para remover essa pessoa de perto de Deus. Quem é esse? O mal. A serpente é o mal, as trevas, a escuridão, Satanás. Seu propósito é tirar do paraíso, remover a comunhão. E como vou fazer isso? A voz da serpente é a voz da desobediência, é aquela voz questionadora, mas ela entra para questionar. Preste atenção, a serpente aborda a mulher, o mal aborda a mulher, e ele precisa investigar. O que o mal quer saber? O que Deus disse para eles? Não há dúvida no mal, não há dúvida na serpente. A serpente sabe exatamente o que pode e o que não pode. O que ela precisa é descobrir o que Eva sabe sobre a verdade, porque é de acordo com o teor da verdade que ela sabe que o mal vai estabelecer qual nível de mentira vai ter que usar para persuadir você a cair. Por isso que a Bíblia nos orienta que, munidos da verdade, estaremos de pé. O povo peca ou erra por falta de conhecimento. O grande desafio é esse. A voz da serpente no Éden é a voz que vem para investigar. O que você sabe sobre adultério? O que você sabe sobre fidelidade? O que você sabe sobre paternidade? O que você sabe sobre honrar seus pais? O que você sabe? Qual é o seu teor de conhecimento sobre os assuntos cujos quais o diabo quer utilizar para remover você da presença de Deus? Quando nós olhamos essa voz, ela tem sido a voz que tem trazido extremo sofrimento, afastamento de pessoas de Deus. A voz da desobediência, que vem sempre questionando ou colocando em xeque aquilo que Deus disse. Mas será que é isso que mesmo que Deus disse sobre pecado? Mas será que é isso mesmo? Mas será que é desse jeito? Será que ao longo do tempo isso não acabou se tornando ultrapassado? Pastor, como é que eu identifico a voz da desobediência? Talvez seja mais fácil de identificar. É só você descobrir o que você vai fazer depois de atendê-la. Preste atenção, quando eles escutam a voz do mal, logo após eles procuram um esconderijo, um local para esconder. Aprenda uma coisa: na maioria das vezes que você, depois de fazer algo, escrever algo, falar algo, se você tiver que esconder o que fez, esconder o que falou, esconder a mensagem, duas coisas podem estar acontecendo. Uma, você tem o propósito de manter a sua privacidade, não tem nada de errado nisso. Eu não estou falando de abrir sua vida para todo mundo.
Eu estou dizendo que aquilo que você depois que fez, depois que falou, depois que pegou, você tem que esconder das pessoas. Provavelmente a voz que você atendeu é a voz do mal. É fácil de identificarmos. Adão, cadê você? Eu me escondi. Por quê? Porque eu ouvi uma voz que não devia ouvir e acabei atendendo. Então agora eu tenho que me esconder. Vamos para o Novo Testamento? Vamos lá, Ananias e Safira. Vamos e queremos ser ovacionados como todos são, trazendo, tudo, ou toda a quantia daquilo que se vendem. Porém nós queremos receber o crédito, mas não queremos fazer a mesma coisa que todo mundo. Então, Safira, vamos fazer o seguinte: vamos vender parte e vamos reter parte. E uma parte entregamos e a outra retemos. Mas nós vamos esconder isso. E Pedro diz: mentiste ao Espírito Santo. Era de vocês. Não havia necessidade nenhuma disso. Hoje muitas pessoas, aliás, é uma voz hoje que tem agido de uma forma tão veemente, porque ela não trabalha mais com mentiras. Me parece que o diabo deixou de ser pai da mentira e passou a ser pai de meia verdade. As coisas hoje, elas não estão mais no nível de oposição. Elas se parecem, elas chegam perto da verdade, porém elas são distorcidas em pontos cujos quais as pessoas não conseguem às vezes perceber. Fazem, entram e quando vê, estragam sua vida, a vida de sua família e acabam entrando num ambiente de sofrimento. A primeira voz é a voz que todas as vezes que você ouvi-la, logo depois que você atender, inevitavelmente você vai ter que se esconder. Cuidado com a voz da desobediência. Amém? Amém. A segunda voz, para a gente ganhar tempo. Êxodo capítulo 3, verso 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse Deus: não te chegues para cá, tire os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra. Presta, pastor, que voz é essa? Essa é a voz de uma árvorezinha que está pegando fogo, que está falando. Note que a Bíblia é um negócio extraordinário, viu? Já vi uma cobra que fala. Ah, mas eu estranho isso. Nada, tu tens sogra. Não, não é verdade? É brincadeira, viu? Tá coisa que eu nem sei para que eu falo. Jesus. Que voz é a voz da sarça? Preste atenção. Muitas pessoas se atrapalham com a voz. É a voz que vem falar com Moisés de um tempo certo, que chegou a hora de deixar tudo aquilo, ir ao Egito e se tornar o libertador, cumprir seu propósito. Mas qual é o problema dessa voz? É que ela parece para Moisés que veio no momento errado. A voz da sarça é aquela voz que as pessoas sempre perguntam: qual é a hora certa de casar? Será que é a hora certa de fazer isso? Qual é o momento adequado de tomar determinadas decisões? É a hora de parar? É a hora de começar? É a hora de fazer ou de não fazer? Muitas pessoas se perdem nisso e por não conseguir fazer a leitura, podem passar a vida inteira. Eu conheço gente que vai morrer estudando e nunca vai conseguir trabalhar, porque nunca conseguiu decidir o tempo, o momento certo. Nós temos algumas coisas que vale a pena observar aqui nessa história. Por quê? Porque para Moisés o tempo havia passado. Ele achou que quando ele era novo, ele achou que quando ele tinha algum nível de influência, ele achou que matando um egípcio e defendendo um dos seus, ele seria ovacionado. As pessoas iam dizer para ele: olha, Moisés nos defendeu, ele é o nosso herói. Ele tinha uma grande expectativa de algo que não aconteceu, e ele teve que fugir, porque não conseguiu entender um tempo. Ele era novo, provavelmente recém-formado, com forças, influências, mas agora não. Agora ele está idoso, com algumas limitações e algumas dificuldades. Há muitos anos fora do Egito, ele não tem mais nenhum nível de influência, nenhum poder, quer político, quer de amizade. Ele não tem nada no Egito. Acabou, o tempo passou, ninguém nem sabe quem é ele. E agora essa árvore vem dizer para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Ou Deus falando através dela, assim como o mal falou na serpente, Deus agora está falando na sarça. E o que Deus diz? A hora é agora. E aí Moisés diz: tem algum problema? Os recursos agora são escassos, a força agora é pequena, a influência agora não existe. E Deus disse: por isso que é a hora. Porque a hora certa de fazer as coisas é a hora em que você e eu somos totalmente dependentes de Deus e não dos recursos dessa terra. Qual é a hora certa de fazer? A hora que você colocou tudo na mão do Senhor e deixou Ele governar a sua vida por inteiro. Porém, isso não é confortável. Precisamos que o braço dos recursos sejam maiores que o dos sonhos. E normalmente quando isso acontece, confiamos nos recursos que temos, das influências que temos. Nós precisamos entender isso. Esses dias eu estava falando no ambiente político, 130 prefeitos
no Tocantins, e eu expliquei para os políticos que se vocês acham que tem um demônio para cada pastor, para cada político deve ter uns 50. Porque é o sistema político que faz toda a estrutura funcionar. Nós precisamos de famílias, sim ou não? De um sistema de ensino, sim ou não? Da igreja, sim ou não? De um sistema de segurança que funcione, sim ou não? Porque preste atenção, se a família, o sistema de educação e a igreja não consertar um indivíduo, o sistema de segurança prende, tira ele de circulação. E o sistema de saúde. Para mim, essas 5 áreas, se funcionarem, o mundo vira um parar. E quem trabalha para isso tudo funcionar? Faz tudo funcionar. As leis e a execução, a política. Por isso que a Bíblia diz, nós temos que orar pela turma, porque se tem um demônio atrás de mim... Nem vou desanimar vocês não, deixa quieto. Mas o assunto é sério. Aprenda uma coisa, sensibilidade, né? Ou de entender o momento certo. Que momento é esse? O momento em que Deus está no controle de tudo. Quando Deus chega para abrir a porta, quando é o momento certo, quando você deixa Ele tomar conta de tudo, não tem demônio, não tem dificuldade, não tem problema, não tem coração duro, não tem enfermidade, não tem nada. Ele entra e pronto. Não tem nada difícil para Ele. Se Deus te trouxe hoje aqui, é porque o seu tempo é hoje. Amém? É isso aí. Alguma coisa vai decidir hoje na sua vida. Então, escute a voz da sarça. E a terceira voz? A voz da jumenta. Números 22, 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu você me espancar essas 3 vezes? Note que a jumenta está revoltada. Pastor, como é que é isso? O Balaão está andando na jumentinha dele, pocotão, lá vai ele. De repente a jumenta viu um anjo na frente, para interromper o trajeto, que não era para ele ir. A jumenta, educadamente, desviou do anjo. O Balaão ficou aborrecido, bateu na jumentinha. O jumento ficou calado, continuou andando. O anjo apareceu na frente de novo, aí a jumenta deu outra, o Balaão bateu. Aí me parece que ele foi passar por um lugar meio apertadinho, que o anjo prensou a jumenta prensou o Balaão, ele prensou meio a perna no pé, sei lá também que eu não estava lá, certo? Sei que prensou assim, e aí... Balaão desceu uma pensa. Aí ele bateu. A jumenta falou, ô maluco, essa tradução é minha. Eu já fiz isso alguma vez com você? Ô Balaão, você me bateu assim? O Balaão falou, jumento, você dá sorte que eu não tenho uma espada. Porque se eu tenho uma espada agora, o cara tá conversando com a jumenta e nem tá notando. Pastor, o que é isso? Isso é casal quando fica nervoso. Parece conversa de jumento com jumento. Ninguém presta atenção em nada. Que voz é? Preste atenção, a voz da jumenta é a voz da sensibilidade, de entender que é um mundo espiritual e que ele é real. A jumenta está vendo o mundo espiritual e o Balaão não vê. Eu não sei na verdade quem é o jumento nesse texto. Eu acho que era só trocar de posição. A jumenta monta no Balaão, daí o jumento vai para o lugar certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos de ouvir a voz da sensibilidade, porque grande parte das oposições e dos problemas que nós enfrentamos não são humanos, são armadilhas do maligno, criando situações para nos enganar, para nos destruir, para nos envergonhar. É assim que funciona. Quando nós olhamos essa sensibilidade, sabe, aquela voz que nos faz ver aquilo que não está diante dos nossos olhos, mas que são reais. Muitas vezes eu estou na minha casa, gente, do nada, de um diálogo que eu estou tendo com minha esposa, surge uma briga. É assim com vocês, não, né? Lá em casa, nós estamos conversando bem, eu nem sei quando transicionou. Estão conversando, estão brigando. Mas quando nós começamos, se dane. As armadilhas do Satanás. Nós precisamos ter a sensibilidade para identificar, gente, para ver o mundo espírito, porque ele é real, gente. Ouça a voz. A voz da jumenta representa a voz da sensibilidade. Calma, para. O que tem nesse ambiente? Tem um mover maligno. Tem uma ação ruim. Por que essa pessoa está olhando para mim desse jeito? Não é ela, tem alguém nela. Por que às vezes eu vou olhar para uma pessoa e vou me sentir atraído por ela, mesmo sendo casado? Tem alguma coisa de diferente. É um mundo espiritual trabalhando. Nós precisamos estar atentos, porque ele está a fim de destruir nossos filhos, destruir nosso casamento, destruir nossa caminhada de fé. E nós precisamos de ter a sensibilidade de ver aquilo que não está diante dos olhos, mas que é real. Se você aprender isso, quem é essa voz? Essa é a voz da desobediência. O que ela diz? Faça, esconda-se. Então eu não faço. Quem é essa voz? Essa voz é a voz do tempo certo. Quando ele é certo? Quando tudo foi para Deus. Foi isso que a sarça disse. Moisés alega, não posso isso, sou limitado nisso, tenho dificuldade nisso, isso vai ser difícil, eu vou dizer que quem me mandou. E Deus disse, a hora é essa, porque agora você sabe que você não tem condição de resolver. Quem resolve sou eu, então pode ir que vai dar certo. Então tem que ter a voz da sensibilidade. Isso, senão, no final, não erreis, tudo que você plantar, você vai ter que ir. Então lá na frente você vai dar conta, vai encontrar com as suas escolhas. Vamos para a quarta voz. Isaías capítulo 30, verso 21. Os teus olhos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo,
Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para... Presta atenção que tem uma voz agora, por detrás. Não simplesmente por detrás no sentido literal, atrás, aqui não, atrás das intenções, por trás de você, daquilo que você faz, daquilo que você pretende fazer, por detrás dos seus princípios, por detrás dos seus valores, por detrás dos seus negócios, por detrás do seu casamento, da sua caminhada de fé, ou seja, aquela voz que te influencia. Que voz é essa que vem por trás? A voz da obediência, que diz: este é o caminho, andai. Não vai nem para a direita nem para a esquerda. Fuja das extremidades. Aprenda a viver no equilíbrio. Essa é uma voz poderosíssima. A voz da obediência. Politicamente correto. O que é politicamente correto? Pega essa definição. Politicamente correto é aquela pessoa capaz de quebrar seus princípios e valores apenas para se manter bem no ambiente cujo qual ela está. Esse é o politicamente correto. Ele quebra e rompe com valores, se cala, porque ele quer se manter, ou manter a sua imagem bem vista nos lugares por onde passar. Normalmente essa é uma postura altamente covarde. Você não precisa ser politicamente correto, você precisa ser posicionado, porém educado. Eu não quebro meus princípios para defender meus valores, ainda que eu não fique bem no ambiente que eu estou. Mas eu não vou quebrar meu princípio, eu vou me manter naquilo que Deus disse. Este é o caminho, andai nele e não se desvia nem para a direita e nem, não interessa onde eu esteja. Me perguntou, pode ser o que for, é pecado, pronto, e acabou. Não tem essa história. Essa é a voz da obediência que está por detrás de você, não falando simplesmente aos seus ouvidos, falando da palavra ao seu corá, porque é isso, é desse jeito, se posiciona assim, faz isso, você age dessa forma, o padrão é esse. Nós precisamos estar atento a essa voz, é a voz da obediência.